Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a relação entre o consumo de café e o intestino. Muitas pessoas querem saber qual é o impacto do consumo diário do café no nosso intestino, se ele ajuda a soltar ou prender o intestino, se ele vai fazer com que você tenha mais gases, será que ele muda o cheiro, o odor dos gases intestinais? Será que tem algum cuidado na hora de consumir o café para minimizar problemas? Eu vou falar tudo isso para você aqui agora. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo, o nome aqui do canal é @nutricionista Patrícia Leite também. Me conta se você costuma consumir café aí no seu dia a dia, que tipo de café você consome, como você toma o seu café no dia a dia, se você adoça, não adoça, se usa adoçante, açúcar, mel, se você coloca alguma coisa, alguma canela, alguma especiaria no seu café. Eu vou adorar saber como é o seu cafezinho, porque isso inclusive pode ter impacto aí no seu intestino também. Se você gosta desses vídeos onde eu falo mais sobre a relação entre um nutriente ou até mesmo um alimento popular como o café e o nosso organismo, o nosso intestino, enfim, alguma parte do nosso corpo, deixa a curtida no vídeo, porque eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, coloca pra mim aqui embaixo nos comentários. Muitas pessoas pedem que eu fale mais sobre o café porque ele está realmente muito ligado à rotina diária de muitas pessoas. A grande maioria das pessoas consome café diariamente. Muitas pessoas consomem o café de manhã como parte da primeira refeição do dia ou até mesmo em jejum, bebem só café e continuam em jejum depois. E elas querem saber mais qual é a relação entre o consumo do café e o intestino, porque a gente sabe que o café tem muitos efeitos benéficos para o nosso organismo. O café pode ajudar a melhorar problemas relacionados à inflamação no nosso corpo, ele tem um papel antioxidante muito interessante, ele pode ajudar nas questões metabólicas também, até mesmo podendo prevenir problemas relacionados ao diabetes tipo 2, se você tiver uma boa alimentação, um bom estilo de vida. Ele pode ser bom para o aparelho cardiovascular. E tem pessoas que falam assim para mim, mas e com relação ao intestino? Eu tenho o intestino mais ressecado, mais preso. Será que ele vai ajudar a soltar ou ele vai prender? Será que ele vai ter algum tipo de impacto no microbioma, né, na microbiota intestinal, nas bactérias, nas leveduras que vivem no nosso intestino? O que o café de fato faz com o intestino? Vamos falar mais sobre isso então. Um detalhe muito interessante com relação ao consumo do café é que o café age estimulando o trânsito intestinal. Então tem muitas pessoas que inclusive têm o hábito de tomar uma xícara de café de manhã e logo depois de alguns minutos tem a vontade de evacuar, de liberar as fezes que estavam paradas ali no intestino. Isso acontece porque, como eu falei, o café estimula o funcionamento da peristalse, ele estimula a peristalse e o funcionamento intestinal, e ele meio que empurra as fezes para saírem do nosso corpo. Então, o café pode ter um potencial, sim, de ajudar nos casos de constipação, principalmente para pessoas que têm o hábito de beber ele regularmente no mesmo horário. A gente sabe, inclusive, que essa questão de ritualística, né, de comidas que você come no mesmo horário, bebidas que você faz no mesmo horário, sentar o vaso no mesmo horário para tentar ter aquele estímulo, ou quando tiver um estímulo, já ir logo lá para o vaso sanitário tentar defecar. Tudo isso, esses rituais, esses pequenos rituais de alimentação e de estilo de vida podem ajudar muito na resolução da constipação intestinal. Então, se você toma o café no mesmo horário pela manhã, tem aquele reflexo de evacuar, aquele reflexo do nervo vago, aproveita e tenta fazer logo as necessidades de manhã, porque isso vai gerar um ciclo positivo. Além disso, essa questão do café estimular mais o trânsito intestinal acaba sendo refletida também na própria questão do microbioma, né? Nessa microbiota intestinal, que é formada por bactérias, por leveduras benéficas que habitam o nosso organismo. Quanto melhor é o trânsito intestinal, mais fluxo a gente tem de entrada e saída de bactérias boas no nosso organismo, então a gente acaba tendo uma colonização maior de bactérias do bem e uma diminuição de bactérias ruins, o que favorece também o nosso organismo e o nosso intestino de uma maneira mais ampla. Vocês sabem que o intestino funcionar bem é muito importante para a nossa saúde, para a parte imunológica, para a nossa parte emocional. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais sobre como o intestino é o nosso segundo cérebro e garantir que o bom funcionamento dele, que a boa expulsão das fezes, evitar que as fezes fiquem paradas, bastante tempo ali fermentando, distendendo o intestino, fazendo com que você tenha mais gases,
fazendo com que você tenha mais realmente toxinas, né, presentes ali em contato com a parede do seu intestino, é muito importante evitar isso, e o café pode te ajudar nesse sentido. É importante ressaltar que esse efeito benéfico do café está muito relacionado com uma quantidade moderada, como eu falei, né? A pessoa que toma um café de manhã, às vezes mais um cafezinho à tarde, mas sem exageros. Isso porque o café, apesar de ter muitos efeitos benéficos, como eu falei, ele também tem um efeito diurético no nosso corpo. Então, se você é daquela pessoa que troca a água pelo café, provavelmente você vai ser uma pessoa mais desidratada e com isso as suas fezes também vão ficar mais desidratadas, mais ressecadas. E aí, nesse caso, você vai ter um efeito oposto de trancar o intestino. Por isso a gente fala assim, o café me tranca o intestino, me resseca. Não é o café, a quantidade que você toma, porque se você toma muita quantidade, vai desidratar o seu corpo como um todo e vai ter aqueles efeitos ruins acumulados também, né? De aumentar o batimento cardíaco, aumentar a ansiedade, você fica sem capacidade de se concentrar porque você está muito agitado. Então, é aquela história, né? O remédio, o que difere o remédio do veneno é a dose, realmente. Então, o café tem muitos efeitos benéficos, inclusive para o intestino, como eu falei, mas na dose correta, não exagera. Lembra que é muito importante se hidratar também e que eu tenho um vídeo aqui no canal falando de técnicas, dicas aí do dia a dia para você se lembrar de acrescentar mais água no dia a dia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar também. O café é naturalmente ácido, então ele tem que ser tomado com cautela por pessoas que têm gastrite, têm refluxo ou tem alguma doença inflamatória intestinal. Se você tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou até mesmo síndrome do intestino irritável, talvez seja interessante você substituir o café por uma bebida com menos cafeína e que seja menos ácida. Um outro tipo de chá mais claro, que interfira menos no seu intestino, porque ele já está mais sensibilizado. Mas para ressaltar, isso realmente só acontece nesses casos específicos. Se você não tem essas doenças intestinais ou sensibilidade gástrica, normalmente o café não vai trazer nenhum tipo de problema para você, muito pelo contrário até. A gente sabe também que o excesso de café pode agitar muitas pessoas e prejudicar o sono, e que existe uma relação entre noites mal dormidas consecutivas e uma piora também na saúde intestinal. Inclusive, eu tenho um vídeo falando mais especificamente sobre isso aqui, o que você pode fazer para minimizar isso. Claro que o café muitas vezes piora a qualidade do sono, principalmente para pessoas mais sensíveis à cafeína e para pessoas que consomem muito café e muito próximo ao horário de dormir. De qualquer forma, se você quiser saber mais especificamente sobre essa relação entre café e sono e como isso impacta o intestino, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para você esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Cuidado também com o que você acrescenta ao seu café, porque normalmente quando a gente fala dos benefícios do café para o trânsito intestinal, para essa questão da microbiota, a gente está falando do café preto, coado, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Então, a gente sabe que o excesso de açúcar é altamente pró-inflamatório. O açúcar é a comida preferida das bactérias nocivas do nosso intestino, do nosso organismo. Então, se você quer melhorar a sua microbiota intestinal, se você está em fase de desbiose, quer que cresçam boas bactérias probióticas no seu intestino, é interessante que você corte o açúcar da sua alimentação, inclusive o açúcar do cafezinho, não são só os doces, não. Nesse caso específico de quem tem algum tipo de problema intestinal, mais tendência a produzir gases, ou tem síndrome do intestino irritável, outra doença intestinal, é importante também evitar os adoçantes não calóricos, mas que são fermentativos, como por exemplo o xilitol. Então, a stevia talvez possa ser uma alternativa mais interessante por impactar menos essa questão de formação de gases e de extensão que pode prejudicar algumas pessoas que sofrem com esses problemas intestinais. Lembra que eu tenho os vídeos que eu falei, né, de síndrome do intestino irritável e das doenças inflamatórias intestinais? E aí eu vou deixar aqui embaixo, porque inclusive nesse meu vídeo de síndrome do intestino irritável, eu falo mais sobre os FODMAPs, os carboidratos fermentáveis, e aí a gente fala também um pouquinho sobre esses adoçantes liberados, aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, se for o caso. Então, cuidado com açúcar, com adoçantes artificiais, cuidado com algum tipo de leite condensado, xarope, que às vezes você compra um café flavorizado,
com gostinho especial, aquilo ali vai ter açúcar, vai ter corante, conservante, que vai ser ruim para a saúde do seu intestino. Cuidado também ao acrescentar muita gordura no seu café. Hoje em dia tá na moda as pessoas colocarem manteiga ghee ou óleo de coco no café. Normalmente não tem problema nenhum para a maioria das pessoas, né? Como eu sempre falo, para quem não tem uma patologia associada, não vai ser uma colher de café ou de manteiga ghee que vai dar algum problema para você. Agora, se você já tem alguma doença intestinal, se você já sofre com diarreias frequentes, se você, enfim, está tendo uma dificuldade em ter uma boa formação da sua matéria fecal, das suas fezes, consumir mais gordura vai deixar as fezes mais amolecidas, mais soltas e favorecer a diarreia. Então, nesses casos, não necessariamente essas gorduras são indicadas. Cuidado principalmente com a quantidade delas, porque isso é muito importante. Se você está assistindo o vídeo porque você quer melhorar o seu intestino, quer melhorar o trânsito intestinal se você vive constipado, estava com disbiose, lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando sobre digestão e intestino saudável, onde eu dou várias dicas, inclusive para combater a constipação. Eu tenho até uma playlist aqui de receitas laxantes naturais, com alimentos mesmo, ingredientes caseiros naturais que você pode acrescentar no seu dia a dia com tranquilidade para te ajudar no intestino também, no fluxo intestinal, né, no bom funcionamento e na expulsão das fezes. Por outro lado, se você tem essas questões intestinais associadas ou se você sofre com diarreia, lembra que eu também tenho um vídeo para isso aqui no canal e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, como é que é a sua relação com o café? Você sente que você toma café, evacua melhor? Você tem algum tipo de sensibilidade gástrica ou intestinal com o café? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar a sua curtida no vídeo, isso me ajuda demais. E se você sabe de alguém que vai gostar dessa informação, que precisa dessas informações, compartilhe o vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!